Muito boa noite, todos bem-vindos aí ao nosso Pod Paiva de número 27, terça-feira, né? Terça-feira sempre tem, independente se tem que fazer mais cedo igual hoje, porque eu tenho um jantar daqui a pouco, o Fabiano tem compromisso também, talvez terá que ir até o Rio de Janeiro lá, né? Diligência na Polícia Federal. E olha, você vê, sem querer eu falei o nome do convidado, né? Convidado muito especial, não poderia deixar de trazer ele aqui. Já tinha convidado anteriormente, só que questão de agenda não deu, e agora felizmente deu para ele estar participando aqui hoje. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos que estão aí nos assistindo ao vivo aqui pelo Instagram e também pelo YouTube. E agradecer você, Fabiano, que eu tenho a consideração enorme, respeito, né, admiração pelo seu trabalho, pela sua luta, pela sua garra, pela sua trajetória. E agradecer esse tempo que você está disponibilizando aqui, que eu sei que vai ser de um conteúdo muito valioso para quem está assistindo lá, principalmente as pessoas que têm interesse em seguir essa nossa trajetória, essa advocacia difícil, combativa, principalmente atuando em lei de drogas, tribunal do júri, dentre outras áreas, mas mais especificamente essas, né, nós que tivemos aí praticamente o mesmo mentor, né, e você ainda teve depois mais pessoas, assim como eu tive, e temos vários amigos em comuns no Brasil inteiro. Então, eu agradeço a sua presença aqui, seja bem-vindo ao Pod Paiva. Glauber, eu que agradeço e já deixar aqui consignado que eu tenho muitos amigos na advocacia, né? Hoje são mais de 15 mil alunos por todo o Brasil, tanto do Lei de Drogas no Ataque, como agora pós-graduação Lei de Drogas. Então a gente faz muitos amigos, a gente tem muitos contatos, mas foi com você. Já deixa registrado. Foi com esse cara aqui, o Jaime, lá atrás, foram os primeiros advogados que eu tive contato. Isso aí. Foi ali sentado, foi esses caras rasgando aquelas primeiras petições que eu vim para a advocacia criminal. Eu sempre surgi nesse cenário como advogado criminal. Eu nunca fiz uma audiência de família na vida. Trabalhista, nunca nem entrou, né? Eu nunca nem entrei num TRT, mas foi com você, velho. E lá atrás a gente seguiu essa mesma trajetória. E diferente do que muitos fazem, né, Glauber? Surgem ali como clínico geral, eu e você. De muitos falam, Fabiano, de muitos fazem e muitos falam, né? Às vezes tem pessoas, eu já percebi isso, eu já te defendi em público, às vezes a pessoa quer falar mal de você, ou então ao contrário, quer falar mal de mim, sem saber da nossa trajetória, da nossa luta, quem que a gente é diante da nossa família, das nossas dificuldades, né? A gente está no mercado de trabalho para quê? Para trabalhar. E parece que trabalhar em um determinado momento, quando a gente estava aí, né, principalmente na pandemia, atingindo o ápice da advocacia aqui em Minas Gerais, vamos dizer assim, principalmente na internet, fomos pioneiros nisso, nós vamos falar sobre esse assunto, as pessoas queriam criticar pelo simples fato de a gente estar trabalhando. Ou seja, aqueles que fazem, né, beleza, quer fazer o que a gente faz? Pega e faz. Mas pior era aqueles que não faziam, e até hoje tem esse também que não tem coragem de fazer o que a gente faz, e quer talvez criticar a nossa postura de como trabalhar, né? Sendo que, igual você falou, finalzinho ali, gente, ó, 2011, 2012 todo, e até a morte do Jaime, que o Fabiano citou aqui, em 2013, que este ano completa 10 anos, olha o tanto que o tempo passa rápido. Naquela época, eu lembro que o Fabiano ia lá pro escritório, ficava na parte da tarde, e ele junto com o Henrique, né? Henrique também, mandar um abraço pro Henrique. Sinuquinha no final da tarde, né, o cafezinho, que a resenha é boa do Jaime. O Jaime é um cara muito carismático, muito alegre, sempre feliz. E a gente tinha ele como, realmente, a gente não falava mentor naquela época, mas aquela pessoa, igual eu fico imaginando, né? Mas era nosso horizonte, Nosso né? herói, vamos era dizer quem assim, a gente olhava pra ele com admiração. A gente mirava e falava assim, porra, velho, eu quero ser igualzinho esse cara. Eu falava assim com a minha mãe. Não era? Eu não tinha nem ideia. Tanto é que, vou contar um detalhe aqui. Você lembra quando ele usava só aquele óculos na cabeça, que ele é careca, né? Um óculos prata, mão de vaca, o Jaime. Ele não era careca. Ele tinha aqui. No meio. Era só o papa aqui em cima, né? E mão de vaca. Mão de vaca por quê? Ele só comprava terno na companhia do terno. Carro, você lembra muito bem no Mega Speed, era só carro usado, que comprava batido. Era o famoso golzinho. E o golzinho tinha que arrumar os carros também que ele pegava. E eu lembro uma vez que ele usava sempre um óculos na cabeça. Era sempre o mesmo óculos. E o óculos era cromado na lateral. O óculos foi e começou a descascar. Eu falei, ô Jaime, compra outro. Ah não, esse óculos ele tá muito caro, aumentou demais. Eu falei, então tá, como eu tinha experiência de pintar a roda de moto, eu
Eu levei o óculos pra casa, lixei e dei uma tinta prata ali, entreguei pra ele. Ele falou, aí, ó, tá novo, né? E eu lembro uma vez também que naquela época tava muito na moda usar aquela camisa Dudalina, sabe? A marquinha Dudalina. E era R$ 400 na época. E eu tava começando a ganhar Até um dinheirinho. hoje, né? É, desses valores aí. Eu tava começando a ganhar um dinheirinho. Aí eu lembro que foi o aniversário dele, pouco antes, né? Do assassinato que teve. Aí eu falei assim, quer saber? Eu não ganhava muito dinheiro, não. Se eu tivesse R$ 700 na conta, era muito naquela época. R$ 700 na conta, Fabiano. Aí eu falei, quer saber? Eu vou pegar 400 aqui dos 700 que eu tinha, mais ou menos. Vou comprar uma camisa pro Jaime. Aí foi o último presente que eu dei pra ele, sabe? A camisa do Dalina. Ele colocou, no dia que colocou, e ficou... Que ele era metido, né? Ficou super feliz com a camisa, não sei E o quê. vaidoso, né? A gente Vaidoso, treinava junto. treinava junto, Eu gostava. treinei com o Jaime quase um ano completo, né? E a gente treinava com o mesmo personal, Aham. mas era uma dificuldade, porque eu nunca bebi, né? Todo mundo sabe, eu nunca bebi, eu nunca fumei, e o Jaime gostava. Gostava de beber e comer picanha. A socialmente. apelido era picanha, né? Era, tomar um e comer uma... Com a picanha. Uma picanha, então a gente tinha que treinar dobrado, né? Mas ele era bruto, Bruto, né? altão, Bruto. né? E trabalhava bem. Já me ensinou muita coisa e te ensinou também. Então a gente, né, mantendo aqui a nossa tradição do Pô de Paiva, conta pra gente, eu vou deixar a palavra mais com você agora, tá? Só pra gente, né, praticamente até homenagear, né? Tendo em vista que hoje é dia 1º de agosto, é o mês do advogado. E nada melhor, Fabiano, nada mais gratificante que a gente, principalmente quando a pessoa não está presente ou não está mais aqui na Terra, igual o Jaime, da gente poder reconhecer quem fez realmente pela gente. O Jaime fazia sem querer cobrar R$ 1, não é igual hoje em dia. Né? O Jaime, ele tinha aquele prazer de ensinar pra gente, com aquele jeito de malandro dele, com aquela, né, experiência mais de vida do que até mesmo de advocacia. Então, assim, tendo, né, este mês de agosto, eu queria também fazer uma homenagem pra ele, dedicando hoje nosso podcast aqui pra ele, tá? Ele que tá no céu. Homenagem justa. E pra você ver como é que é a vida, né, Glauber? Pô, cara, Deus é perfeito mesmo, a gente tem que começar a perceber. Eu conheci você através do Jaime. Foi. Lá no Nós escritório. fomos lá no escritório, conheci você através do Jaime. Pô, isso tem 12 anos atrás? 13 Mais ou menos, anos foi atrás. 2011, Pô. viradinha de 2011 a 2012. E veja só, o meu melhor amigo eu conheci através de você, que é o Zanoni, pô. Zanoni. Pô, quem me apresentou o No meu Zanoni aniversário. foi você. No meu aniversário. No seu aniversário. Foi isso mesmo, Né? E olha pra você ver como é que Deus, né, faz as coisas certinhas, como é que bota as coisas no lugar. Então, pô, se vamos homenagear ao Jaime, nós temos que fazer o melhor podcast do planeta. Do planeta. Porque, cara, Isso sim. pra mim foi o meu primeiro horizonte. E eu, às vezes, Fabiano, todo mundo sabe aí, hoje já estou na edição de número 27, e eu sempre, às vezes, evito de falar dele, sabe? Porque tem muitas pessoas que não soube realmente da história, tem conversa atravessada. Então, normalmente, quando vem um convidado aqui que não conviveu com ele, que a maioria dos que vieram aqui não conviveu com o Jaime, então eu evito de falar. Mas você conviveu e sabe, assim, que tudo que eu vier falar aqui, você vai, né, ratificar aí na íntegra, porque realmente foi uma pessoa boa que merece, né, ser homenageado, inclusive, aí no mesmo advogado, onde que ele estiver. Vai estar feliz pelo que eu venho fazendo, pelo que você vem fazendo, e ele fez o papel dele aqui brilhante, né? Eu tenho esse cuidado, sabe, Glauber? O Jaime morreu há 10 anos atrás. Se você for lá naquele escavador, o Jaime tem mais processos até hoje do que um monte de advogado que se diz foda que tá aí no mercado vendendo curso. O Jaime tem 10 anos que ele morreu. Isso. Ele tem mais processo cadastrado do que muito advogado foda. Olha só, até hoje. Até hein? hoje. Do que muito advogado Você foda vê, isso eu que tá nunca aí nem vendendo cheguei a curso. olhar, entendeu? Nem cheguei Depois a olhar. olha pra você ver. Eu já tive esse cuidado. Ó, pra você ver, né? Então, realmente é uma pessoa que vai ter meu eterno... Eu serei eternamente grato por ele, se tudo que eu tenho aqui hoje foi porque ele me ensinou lá atrás, né? E contando a sua trajetória, Fabiano, como que você iniciou? O que você decidiu fazer direito? Eu sei que já era graduado, né? Que eu me recordo de graduação em História, parece também em Filosofia, né? Mas como que você decidiu, né, que você queria fazer direito e por qual motivo? Isso aí, talvez, né, você que talvez não conta muito, você já vai direto na parte dos seus cursos, do que você vive na prática hoje, mas como que foi sua história? O que você decidiu? Por que você decidiu fazer direito já depois de 2 graduações? Bom, eu já vinha de outras formações e sempre gostei muito de estudar, né? E como eu gostava muito de estudar,
foi na mesma época que eu conheci o Henrique. Henrique hoje é policial penal e tem um cargo de diretoria hoje aí no sistema prisional. Um cara mega inteligente, principalmente quando o assunto é formalização de alvará. É o cara que ministra curso por toda Minas Gerais, em todos os presídios, que passa essa informação. E eu lembro que na época o Henrique estava fazendo direito. O Henrique estava no segundo período, terceiro período. E ele falou, cara, porra, vai fazer direito também, vamos montar um escritório. E conhecemos também o Leandro lá na academia, eu, o Leandro e o Henrique fazendo faculdade. E quando nós formamos, juntou nós três e começamos ali a advogar. E diferente do que muitas pessoas pensam, né? No começo, eu consegui advogados para que trabalhassem para mim. Ou seja, eu não fui ser estagiário de advogado. Eu lembro. Eu fiz ao contrário. Você quer saber? Você, né, Glauber? Você também. Isso. Até hoje, um mega empreendedor, um empreendedor no ramo aí do mercado financeiro. Difícil atuar também, sempre desafiando, né? Sempre desafiando a vida, é a lógica, né? a estatística, né? Superando. E na época eu fiz diferente. Eu falei, você quer saber? Eu não vou ser estagiário de ninguém, não. Eu vou contratar uns advogados e eles vão trabalhar para mim e eu vou aprender com eles. Tá certo. E foi o que aconteceu. Só que logo depois o Henrique passou no concurso, o Leandro passou no concurso e eu fui buscar ajuda. Com quem? Com o Jaime. Com o Jaime. Foi aonde ali... Eu te conheci. Nós começamos ali e eu já era apaixonado com a advocacia criminal. E quando eu comecei a ver o Jaime atuando, você atuando, falei, porra, velho... É isso que eu quero pra minha vida, né? Aonde que eu estava antes que eu não percebi que eu nasci pra essa porra desse negócio? Eu nasci pra isso aí. Aquela região ali, que até hoje você predomina ali, bairro São Paulo, São Gabriel, você já tinha muito contato, né? Eu era instrutor, né? Eu dava aula, professor de história, professor de filosofia, dava aula... gigante. Dava aula de legislação, já dava aula ali com carretas, né? Ônibus... Então já conhecia, né, a autoescola desde 1997. Eu era militar, eu fui militar e da autoescola durante um bom período. Da aeronáutica, né? Da aeronáutica. Eu fui militar e fui da autoescola um período. Inclusive tem um advogado que eu gosto muito dele, o Nilmar. É Nilmar? O Nilmar. Foi junto com você, né? Eu chamei de novinho, porque ele era mais moderno do que eu, né? Então foi meu subordinado, o Nilmar. Na aeronáutica? Na aeronáutica. Na Água Santa mesmo ali? Eu vim do Rio de Janeiro, quando eu cheguei eu vim aqui pro CIAR, Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, que era na Pampulha, hoje não tem mais. Entendi. Hoje tá tudo em Lagoa Santa, que é o PAMA-LS. Ah, tá. Né? E eu fiquei um pouco militar, um pouco na autoescola. Quando eu me firmei como empresário, eu saí da aeronáutica. E depois eu fiquei um pouco advogado, um pouco empresário. Quando eu me firmei como advogado, eu deixei a empresa hoje até hoje é administrada lá pelo meu pai, seu irmão, que eu vejo, foi aniversário desses dias aí, né? Eu só vou lá buscar dinheiro, né? Certo, que é o melhor, é a melhor parte, da história, né? Mas aí assim, naquela época lá, então, finalzinho de 2011, lembro que 2012 teve lá, 2013, nós conversamos muito, né? Aí você decidiu falar, pô, eu quero ser advogado criminalista, mas já na pegada empreendedora, não é isso? Então, sim. Você, como você diz, eu tô como autoescola, né? Sou, inclusive, dono de autoescola, mas eu quero partir para a advocacia criminal e não teve dúvida em qual nicho seria, né? Que era o criminal e o criminal pesado, né? Que é justamente a lei de drogas e o tribunal do júri, né? Eu tava falando no comecinho, ó, nós iniciamos aqui, eu estava falando que é tanto eu quanto você. Hoje, o mundo digital, eles falam hoje. Todo mundo que fala hoje devia beijar os seus pés, suas mãos, principalmente o pessoal do digital do direito, né? O que eles chamam aí hoje de direito digital jurídico, né? Cara, você lá em 2011, você ia pra porta dos presídios, postava, você chegava na delegacia, postava. Eu acho que não tinha nem Instagram. Não tinha, não. E a galera começando no Instagram, criticando, né, maiando. Cara louco, velho, o que o cara tá fazendo? Tá acabando com a advocacia. Pô, a OAB não tá vendo isso. Advogado de Instagram. Tem que punir esse cara e tal. Trabalhando. Aí hoje você vê o Auri Lopes Júnior
ganhando a vida no digital. Você vê lá o Lenny Strecking, que inclusive criticou eu e você. Ah, é? Né? Eu nem... Criticou nós dois lá né? atrás por causa do digital. Hoje também vive fazendo live, vive ali no digital. Mas, cara, você foi o primeiro, bateu no peito e falou assim, cara, a vida tá aí. É. E outra coisa, você vê, meu barbeiro, ele não é do direito, e corta meu cabelo tem anos. E ele falou assim, pô, Glauber, pra você ver, né? Naquela época, eu não via ninguém entrando no mercado da advocacia criminal. Era impossível entrar. Você lembra? É quase impossível. E hoje em dia eu vejo muita gente entrando, e mesmo que de forma indireta, fazendo o que você faz. E continua fazendo. Então, assim, eu entendo, né? Naquele marco temporal ali, de 2012 principalmente, e até agora, teve a oportunidade de muita gente entrar no digital. E eu lembro direitinho, já contando a historinha aqui, o Fabiano, naquela época, eu ainda era meio atleta, né? Pelo menos metido atleta eu era. Você vai lembrar do que eu vou falar aqui. E isso foi em 2013. Em 2013... Não sei se foi lá de 2013 ou se foi de 2016. Já sei que você vai falar. Volta Internacional da Pampulha. Aí eu e o Fabiano, a gente correndo, pegamos a medalha junto. Aí eu lembro que tinha um que acho que, não sei se perdeu, acho que foi o Henrique. Foi. Perdeu o papelzinho dele, não foi? Foi. De pegar a medalha. De pegar a medalha. Aí como eu tinha um outro papelzinho que era o da mala, isso. Eu fui lá e peguei a medalha do Henrique e entreguei pra ele. Aí ficou felizão, né? Pô, o cara me ajudou com a medalha aqui. Aí eu lembro que ficou eu de medalha e o Fabiano também nós tiramos uma foto. Não sei se chegou a postar naquela época. Não, eu não tinha rede social. Isso que eu ia falar. Eu não tinha rede social. Quem me trouxe pra rede social foi você. Um dia que me deu um tapa na orelha. Ô, imbecil. O que você tá fazendo sem Instagram? É isso mesmo, né? Aí eu lembro, assim, que o Fabiano gostava muito de postar a foto. Eu lembro das fotos que ele tinha, ó. Ele tinha foto correndo, foto pra caramba correndo, na praia. Jiu-jitsu, Paris. Sim. Você tinha uma foto em Paris e uma Mercedes 180 prata que você tinha. Verdade. Que eu não tinha a Mercedes ainda, era meu sonho ter a Mercedes, depois, né, eu vim a ter. Então, realmente, foi antes de 2016 isso aí. Até porque depois eu não corri mais também. E aí, eu olhava o perfil do Fabiano, aí eu dava uma dica pra você, né, falava, Fabiano, faz isso, faz aquilo, posta isso, faz aquilo. Aí foi ali, se você pegar seu Instagram hoje, né, e for lá... Ainda tem até hoje, do jeito que era e como que modificou, né? É outro Instagram. E, Glauber, tem uma outra coisa que de cognição sua, que a galera fala muito hoje, que você fazia por instinto. Eu tenho certeza que é por instinto. Era. Sem maldade, sem nada. Porque ninguém não falava. Não tinha especialista nisso, não. Não tinha, não. Especialista em digital jurídico. Não tinha, não. Não podia a OAB até hoje um código de ética aí, que é aquele código de ética que não é tão deontológico, né? Um código de ética que é na verdade, mercado de reserva para quem já tá lá em cima, eu entendo assim, mas enfim, não é assunto para esse podcast. Mas naquela época, velho, hoje se falam em nicho, subnicho e micronicho. Você já era advogado da lei de drogas. Você lembra tanto de Você já era advogado do tráfico, você já era advogado da favela, você já era nichado. Nichado, porque eu só que tinha aquilo, você lembra? Velho, isso é extinto. É extinto, porque... Aí hoje fica assim, olha, advogado, você vai ter que saber se você vai nichar, especializar, vai nichar, escalar, se vai ser generalista, se você vai fazer um estudo de mercado. Você primeiro, na raça, falei, lei de drogas. Eu só atuo com isso. Só mexo com isso. Mais nada. Não me procura pra nada. Isso lá em 2014, 2015, né? Foi isso mesmo. Eu falo, velho, olha como é que as coisas fazem. E você sempre teve um estilo, né? Você postava a advocacia e o lifestyle. E até hoje continua sendo, porque meu público gosta disso. E assim, a galera ainda critica, porque no Brasil é um dos países mundiais que é pecado ser rico. É pecado ter as coisas. E outra, né? Igual, abri esse escritório aqui, abri o outro lá, abri a corretora de investimento, muita gente virou pra mim e falou assim, pô, Glauber, mas por que você não pegou essa graninha e abriu um escritório lá no Vila da Serra, na Oscar Niemeyer, por exemplo, e foi mexer com o penal econômico? Falei, sabe por quê? Porque não é o meu estilo, não é o público que eu quero atingir. Eu gosto de atuar até hoje nisso daqui, que eu aprendi a atuar nisso e vou continuar atuando nisso, porque igual você falou, lá atrás você falou comigo assim, Fabiano, eu lembro quando aconteceu o negócio do Jaime, eu fui montar um escritório, eu não sei se você se lembra disso, eu falei, Glauber, cara, eu não sei aonde eu monto um escritório e tal. Você falou assim, Fabiano, você acha que
esse nicho que nós trabalhamos. O nosso cliente quer chegar em um prédio onde eles tiram o retrato do rosto dele, consulta, que identifica, que consulta. Não, aí beleza. Intimida eu lembro o cara, pô. Intimida o cara. Eu falei assim, é muito perigoso isso, porque o cara vai lá, tira uma fotografia, a câmera pega ele, ele faz o cadastro. Depois se prende esse sujeito e vai achar que foi alguém que deu a fita, como se diz. Pô, hoje veio um cliente do Glauber aqui, tá aqui os dados dele, vai lá e dá o pulão. Ainda bem que isso nunca aconteceu, mas a gente sabe, né? Cabeça do ser humano como que é. Pode pensar mil coisas. Na época eu falei isso com o Fabiano, eu falei, então, Fabiano, não adianta ficar num lugar muito chique para o nosso público, porque às vezes o cara não quer nem ser visto. Ele não quer nem ir até o escritório. Quanto menos ele ir pro escritório, melhor para ele, não é isso? E uma coisa que nós aprendemos muito com o Jaime, já que a live hoje, o nosso Pod Paiva hoje é em homenagem a ele. Lá no Santa Inês, né? Uma coisa que nós aprendemos muito. Não, outra coisa, além de ter um escritório que desse a tranquilidade para o cliente não ser identificado. Isso aí. Dele poder entrar com tranquilidade. Né? Muitos clientes, às vezes, chegam no escritório. Eles estão lá com mandado de prisão em aberto, temporário em aberto, mas ele vai no escritório, porque não é proibido, não é crime você estar em local incerto e não saber. Isso aí. É o Estado que tem que ter a capacidade de ir lá e capturá-lo, né? Então, não é. Então, ele quer ir no seu escritório, ele quer falar com o advogado, e não é crime da nossa parte também estar ali recebendo, mesmo porque, na maioria das vezes, nós nem sabemos. É o cliente, é a primeira vez. Bola de cristal, tem bola de cristal. E o Jaime, ele ensinou uma coisa pra gente que é muito importante e que eu utilizo até hoje. E você utiliza isso muito bem. Nós circulamos muito bem ali, naquelas pessoas que são ditas, que são, né? Você gosta de usar muito esse termo, que é o supostamente criminoso, mas nós circulamos muito bem na área policial. Quantos policiais hoje eu sou advogado? E circulo, porque sabe aquele mimimi? Aquele advogado que gosta de chegar na delegacia, fazer escândalo, achando que é o último cliente da vida dele? Pois é, aquele cliente passa, chega outro cliente, quando ele vai entrar na delegacia, ele vai ter o tratamento que ele merece. E o pior, que quando ele tem esse tratamento que ele merece, não é ele que sai prejudicado. É o próximo cliente dele que sairá prejudicado. Este que é o problema, entendeu? E nós sempre circulamos com tapete vermelho dentro das delegacias. Né? Quantos policiais hoje são amigos pessoais, né? Policiais que frequentam as nossas casas. Sem depender de um favor, qualquer que seja, a gente não pede. Sem se corromper, porque já teve várias operações aí. E nunca, nem o meu nome do Fabiano nunca foi citado, porque a gente atua dentro dessas operações também, que tem prisões de advogados, prisões de policiais e sequer uma conversa torta sobre a gente. Até porque nem sobra tempo para isso hoje em dia pra gente. Na verdade, o que as pessoas acham que é favor, não é favor. Que é ser tratado bem. Mas respeito mútuo. Porque a gente trata bem. Trata bem. Né? A gente trata bem e a gente recebe. O funcionário público, ele tem que ter esse tratamento. Não é que eu tenho medo de um policial, não é que o policial é melhor que ninguém, mas tanto um policial quanto qualquer um servidor público, por exemplo, a gente pega um assessor, um escrivão aqui, ó, nas várias TikToks, a gente tá sempre ali, tem que tratar com respeito. Não é dessa de, que eu vou puxar o saco do servidor para eu ter um tratamento melhor. Não, eu vou tratar ele da mesma forma que eu quero ser tratado. Beleza? E pronto, acabou. Né? E tem pessoas que acham, infelizmente, ou então até por um minuto de fama, de que bater boca com o servidor vai trazer algo de melhor para o cliente dele. E é totalmente o contrário, porque sai prejudicado, não é isso? Não, e quando você entra dentro de uma delegacia, até dentro das varas criminais, né, Glauber? Nosso relacionamento com os magistrados, nosso relacionamento com os promotores. Respeito. Cara, eu não tenho um magistrado que eu posso dizer assim, pô, esse cara foi mal educado comigo. Brigou. Até aqueles que já são famosos, né, por ser mais ponta firme, ser aqueles juízes mais rigorosos, pelo menos comigo e com você, sempre tivemos tratamento adequado. Isso aí. Nada de tratamento melhor do que de ninguém, mas nós sempre fomos tratados com muito respeito. E, cara, não tem nenhuma forma de demonstrar o tratamento de um magistrado com um advogado quando ele te chama pelo nome. Isso aí. Doutor Glauber.
doutor Fabiano. Não, né? e eu reconheço mais ainda quando até o segurança, ou quem tá fazendo a escolta ali, ó, tá entrando no fórum ali e às vezes você vai até se identificar e você fala assim, não, esse aqui eu conheço, doutor Glauber, pode entrar, né? Hoje em dia tem que fazer o cadastro, mas antigamente tinha que estar identificando ali. Geralmente eu chego no fórum chega, em Belo Horizonte, chega, ele tem que dar um abraço todo mundo conhece, cada segurança, dou um abraço em cada servidor. Cara, e a mesma coisa com os policiais tratamento. penais, né? Eu nunca precisei, né, brigar num presídio para atender um cliente. Às vezes eu fico revoltado, que demora muito. Mas quando demora, eu fico refletindo, eu tiro uma sonequinha, eu tiro um cochilo ali, não tô nem aí, sabe? Eu sou assim hoje em dia. Esse negócio de brigar não é comigo. Você que tá aí, presta atenção. Você sabe por que você reclama quando você vai no presídio? Porque você não gosta de estudar. Porque é o melhor lugar para estudar do planeta, sabe por quê? Leva a sua doutrina. Lá você não entra com o telefone, então o telefone não vai atrapalhar a sua leitura. Então leva pra lá, você vai ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas. É um tempo que você ganhou, tá? Você não perdeu, você ganhou para poder aprimorar os seus conhecimentos. Quem encontrar comigo em qualquer presídio vai ver que eu estarei com algum livro na mão, seja de filosofia, porque hoje eu tô numa fase da vida, Glauber, uma fase mais zen. De viver mais tranquilo, né? Então, de não pensar muita coisa, curtir a vida, né? No começo da carreira, a gente quer ler muita doutrina, a gente quer capacitar, né, os nossos conhecimentos. Uma teoria com a outra. Hoje, toda, como né? eu vivo essa fase hoje de doutrinador, de escrever, inclusive tá chegando 2 livros novos aí agora no mercado. O ano passado foi o Manual de Habeas Corpus, né? O outro livro que foi Inteligência Artificial e o Processo. Agora tá chegando o Manual da Lei de Drogas e tá chegando o Narcomicídio. Então a gente perde tempo ali doutrinando, mas eu gosto mesmo da filosofia. Então gosto, adoro ali o Platão, né? Porque a história ali começou com Sócrates, veio o Platão como aluno ali do Sócrates e já veio ali o Aristóteles, e naquela mesma época estavam os sofistas, né, que são os pais da oratória, né? Ali eram mercenários, segundo Sócrates, eles vendiam conhecimento e para vender o conhecimento eles poderiam vender qualquer conhecimento, mas ali, cara, nasce grandes filósofos até o mundo contemporâneo. Apesar que hoje nós temos um mundo contemporâneo que não que pensa menos do que antigamente, mas pensa com menos qualidade. Né? Eu acredito que o último grande filósofo da história foi Friedrich Nietzsche. Eu adoro Nietzsche. E hoje, assim, quando eu tenho um tempo, quando eu posso, eu leio um livro de filosofia. Eu não fico ali na doutrina. Pô, gosto do Aurí Lopes Júnior. Adoro ali o Rogério Greco, que é o nosso secretário de segurança aqui do estado. Gosto do Rogério Sanches Cunha e tantos outros doutrinadores, mas eu prefiro o Platão até hoje. Eu prefiro ali os livros do Nietzsche. Nós temos ali hoje um filósofo moderno, né, que é o Leonard Boff, e eu utilizo muito de um pensamento do Leonard Boff, que o Leonard Boff fala o seguinte: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, eu perdi aquele calor de ficar debatendo com as pessoas porque eu não conheço a cognição de mundo daquela pessoa. Porque a lente dela com relação ao mundo é uma lente diferente da minha. Então não adianta eu debater, porque às vezes a lente daquele que você está ali a debater é uma lente míope. Né? E ela tem uma visão míope. Diferente. E o que é real para a filosofia? Real é tudo aquilo que você dá existência. Então a pessoa dá ou não dá existência conforme a visão dela, a sua lente. E eu vou debater? Não tem jeito. Não muda ninguém. Né? Tem aquela história, né? Discuta com um idiota e se transforme em um. Exatamente. Né? Então, cara, a gente tem que viver a vida com mais leveza, mais tranquilidade. Com tranquilidade. Eu vi até você falando no começo sobre os haters, né? Sobre aquelas pessoas críticas. Isso aí acabou, entendeu? Essa fase passou. Pode falar uma coisa, Glauber? Você que tá aí, você que tá iniciando a sua carreira, você quer o primeiro termômetro que você está se transformando em foda, que você está se tornando uma pessoa relevante pro mercado? Quando começarem a te atacar. Se não tem ninguém te atacando,
Tem alguma coisa errada. É igual uma vez, né? Eu fiquei chateado, porque toda hora surgia um fake meu. Eles copiavam meu Instagram e teve uma época, Fabiano, que naquele negócio ali dos stories ali que fica salvo, como que chama aquilo ali? Esqueci o nome, que fica... Destaques. Destaques. O destaque do fake tava melhor que o meu. O destaque do fake tava melhor que o meu. E eu falava, denuncie, gente, denuncie, não sei o quê. Aí muita gente falava assim pra mim, não, meu sonho é ter um fake. Por quê? Se eu tenho um fake, significa que eu tô tendo sucesso. Alguém tá... Porque, na verdade, o fake, ele te ama mais do que a pessoa. Sim. Sabe? Velho, olha só. Uma pessoa Que fica o dia inteiro olhando seu Instagram. perdeu o tempo da vida, deixou de fazer coisas úteis para a humanidade para criar um perfil falso para te atacar. Essa pessoa te ama. O amor e o ódio moram lado a lado. Veja, quando eu vejo um fake, quando vem me atacar, eu falo, Deus, como o Senhor é bom. Realmente eu estou fazendo sucesso, eu estou incomodando, eu tenho o meu próprio hater. Não, e teve Veja. um fake, até descobri que era lá do Triângulo Mineiro de Uberaba. Sabe o que o cara fez, velho? Ele copiou meu Instagram na íntegra e postava até os stories, que hoje em dia tem como espelhar a tela, né? Fazer que a gravação de tela ali. E aí, ele ia conversar com a mulher, ia pegar aquelas fotos mais ostentação minha, que eu gosto, de carro, moto, essas coisas. Balada, pra saber se a mulher tinha interesse ou não em querer sair comigo só pra ostentar. Aí quando ele percebia que a mulher me dava mole, aí ele chamava ela do perfil original dele, velho. Foda, É foda, velho. Ele usava o meu pra testar, Pô, como velho, você um diz. cara desse tem que ser estudado, né? Estudado. Como você diz, já que a mulher tá dando mole pra ele, e eu tô só com coisas materiais e sem a mulher saber das minhas ideias, então quer dizer, se eu adicionar ela do meu perfil normal e vier com o mesmo assunto, ela vai me dar mole também. Olha que cara louco, velho. Cara, Foi aí que eu descobri que era ele, entendeu? Porque tava coincidindo muito. Das mulheres falavam assim, pô, eu tava conversando com você, eu achei que era você, eu falo, não era eu, tá? Aí a pessoa fala assim, depois ia um outro cara conversar comigo, aí umas 3 coincidiram de falar que era o mesmo cara, entendeu? Eu fui descobrir quem que era e sumiu, o maluco sumiu pra lá. E hoje é interessante, né? Porque no meu perfil hoje, eu até cheguei aqui no seu escritório, falar nisso, parabéns. Obrigado. Maravilhoso o seu escritório, merecedor. Você sabe, tem comentei com o Fabiano conheceu muito essa história do Jaime, uma história muito bonita, uma casa gigante. Lá era um... Naquela época eu nem era acostumado com isso. A água na porta da geladeira com gelo. Você lembra? A televisão gigante, mesa de reunião, sinuca, né? Cafezinho toda hora. E aí eu comentei com ele, né? Porque conheceu muito o Jaime. E quando eu saí do escritório do Jaime lá, logo após acontecer esse fato em 2013, eu fiquei lá mais um pouquinho até 2014. E esse bonequinho o Jaime amava, adorava esse bonequinho. E tinha isso aqui, como assim, né? Algo que significava mesmo a advocacia dele. E aí eu fui pedir autorização pra Alexa, né, a esposa dele, falei, tô levando esse bonequinho, viu, Alexa? Foi a única coisa que eu tive coragem de pegar lá na época no escritório do Jaime. Então, assim, tudo que eu tenho hoje, desde o primeiro escritório que eu comecei lá, onde é o prédio do Quaresma, na esquina, em 2014, muito simplesinho. Essa história é tão simples, gente, que a parede era laranja. Mas laranja, porque na época eu ganhei uma tinta e eu não tinha dinheiro pra comprar tinta. Então eu pintei a parede laranja. A sala era do Adilson Rocha também? Era uma bem pequenininha, não era. Era um outro, mas é a menorzinha que Porque o tem lá. Adilson era dono quase do prédio Tudo, inteiro, né? Mas eu fui direto com o pessoal lá, baratinho, aluguel. Aí eu pintei uma parede laranja. Mas porque é a tinta que eu tinha sobrado ali, que eu aproveitei a tinta pra pintar uma parede Como é a laranja, vida, entendeu? né? Hoje você tem a vista mais privilegiada aqui do Barro Preto. de BH. Dependendo. De escritório? Aí eu fiz questão, você viu ali, né? Eu coloquei papel de parede, né? Assim, naquela época, em 2014, gente, não é tão distante assim, não. Eu não tinha dinheiro pra comprar tinta pra pintar a parede. Hoje eu posso escolher, né? Colocar um papel de parede, colocar uma textura, colocar um mármore, se quiser, um porcelanato, um MDF, igual eu coloquei aqui. Isso é tanto que a vida gira, né, Fabiano? Mais do que isso, Glauber. Hoje nós temos a oportunidade de não escolher, de contratar um arquiteto Isso aí, e falar na assim, época... olha, faça a melhor coisa que você puder. mais qualidade. Eu não quero saber quanto custa. Preço, eu quero pronto. que você bota o meu escritório Isso aí. top. Nesse mês fica pronto, por E exemplo? veja só. E deu certo, né? É assim, graças a Deus, né? Fabiano, mantendo a tradição do nosso escritório aqui, você contou aí um pouco da trajetória, da filosofia, da história, né? Do Henrique, nosso amigo em comum, do Jaime também. Fala aí pra gente qual foi, assim, que você considera a maior dificuldade que você teve aí na sua trajetória, dentro da advocacia criminal. O que foi que você percebeu que você teve, assim, de dificuldade
tanto, né, na carreira, quanto alguma coisa que pode ter vindo da advocacia, mas que atrapalhou, às vezes, sua vida pessoal? O que você acha que foi mais difícil no início ali? O que você considera como difícil? Glauber, eu acredito que a minha dificuldade não é diferente da dificuldade de muitos, que é saber atuar. Porque a minha expectativa era que eu ia atuar do lado do Jaime. Eu também. O Jaime era um grande advogado. Era alicerce, negócio, e eu né? falava assim, porra, eu vou estar do lado desse cara. Se der merda, Se ele eu der bate no merda, peito. ele se Era isso, vira. eu tinha ele também como E escudo. quando o Jaime morreu, Isso aí também foi uma eu dificuldade tive grande. que ir pro mercado, primeiro para prospectar cliente. Isso, que é uma dificuldade gigante. É. Depois, mais difícil do que prospectar cliente, que é fechar o contrato. Tem muitos advogados que conseguem, às vezes, prospectar, o cliente chega aqui na mesa e fechar é outra história. Porque o cliente... Quantas vezes, Glauber, você foi no presídio e o cara que tá lá preso sabia mais do que você? Justamente. Principalmente execução penal com atestado de pena. Você que tá né? aí, você acha que você tá entrando no mercado agora? Quando você chegar no parlatório para falar com o seu cliente, ele sabe mais de código penal e processo penal do que você. E sabe por quê? Porque você tá despreparado, você não tá se preparando, não tá se formando, não tá vendo como funciona. E essa foi a grande dificuldade. Eu chegava dentro do parlatório, falava assim, pô, o cara sabia demais, o que eu faço aqui agora? Como é que eu passo confiança para esse cara? E depois, na atuação, chegava dentro de uma audiência, pô, como que eu atuo? Se o juiz tivesse uma divergência processual, como é que eu vou atuar? Como que eu vou fazer? Como é que eu vou levantar a patinha e falar excelência pela ordem se eu não tinha confiança para fazer isso? Eu chegava dentro Delegacia de polícia, a gente ficava lá caladinho, desse jeitinho assim, ó. Delegacia, igual cachorrinho na canoa. E eu sou de um tempo que ainda a gente tinha medo de polícia. A gente não sabia se chegava dentro de uma delegacia preso junto com o seu cliente. Eu tive essa dificuldade, foi. E é um ambiente hostil a delegacia. E ali tá a família do cliente, tá as pessoas, aquele corró, né? Que é a cadeia que tem dentro das delegacias. Um fedor muito ruim. Não sei se você lembra do Ceflans. Até hoje. Quando nós começamos ainda não tinha implantado Ceflan, você lembra, né? Tinha que Não. cair em cada hora em uma delegacia Tinha que diferente. onde que estava. E não tinha informação, não tinha nada pra pesquisar. E tinha que talvez pegar um carro ali e sair pra longe. Eu lembro que eu tinha um QSO vermelho. Falava assim, não, todo mundo vai ver que eu tô indo de delegacia em delegacia, porque um carro chamava atenção. Então... Já me xingava na época. Eu não tinha que parar de trocar, porque eu não tinha dinheiro, mas meu carro na época era um QSO. Você lembra? Lembro. Eu parava ele lá, um QSO vermelho. E ia falar que aquele nem é carro de advogado. Tipo assim, como você chega na delegacia com um carro vermelho, por exemplo? Ele me criticava muito devido a isso, sabe? E essa foi a dificuldade, Glauber, porque eu perdi o mentor logo ali no primeiro ano de advocacia. É. E fiquei perdido. Pô, eu liguei pra você várias vezes, falei, Glauber, pô, velho, eu tive um recurso sentido estrito que foi denegado, não concederam. O que eu faço agora? E agora? Eu vou pro STJ, eu vou pro STF, me empresta uma petição e... Cara, aquela dúvida... Na raça, sozinho, né? Na raça. E que foi o que me incentivou, e que foi a virada de chave ali, de criar métodos, de ir aprendendo, de pegar os erros, de ver... Eu lembro, Glauber, tem até uns 9 anos, ele virou pra mim e falou assim, Fabiano, 99% das condenações da lei de drogas, 99% das condenações é baseado ali, apenas... no depoimento do condutor do policial. Foi isso que eu falei. E aí? Te mostrando toda vez. Peguei vários processos, gente. Foi mesmo, eu lembro disso aí. Não foi? Peguei vários processos ainda tinha. Eu acho que na época, né? Ali no Dr. Ronaldo, da primeira de Tox, não. Não, era a Neuza. Na primeira de Tox. Doutora Neuza. Era sempre 1 e 8. Era sempre 1 e 8, você lembra? E ela falava assim, ó. Vou te dar 1 ano e 8 meses, regime fechado. A gente tinha que impetrar um HC. Sim. Tinha esse detalhe. E falava, e a segunda vez que você voltar aqui, você já é reincidente. Eu vou te aplicar uma condenação de 10 anos. E quando voltava alguém lá, reincidente específico, já tinha sido condenado por ela lembrava de tudo do primeiro processo e condenava ele a mais de 10 anos de prisão. Eu vi ela várias vezes falar com um cara assim, por quanto que você comprava essa droga? O cara... Aquela época que ainda a gente não sabia, assim, manda o cara ficar calado, retardado, não deixa falar, não. Mas a gente deixava o cara falar. Não, e o depoimento era primeiro. Era? Peguei essa fase, que depoimento era primeiro. Aí ela falava assim, quanto você comprou droga? Ele falava X. E por quanto que você vendeu? Y. Então você tava pagando pra trabalhar. Porque esse preço que você falou que comprou e o preço que tá falando que você vendeu, você tá tomando prejuízo. Você é burro.
Você é burro? Justamente. Velho, quantas vezes eu vi. Então, nessas atuações, vindo, o dia que você me falou, que eu comecei a perceber, falou, cara, só condena por causa do depoimento do condutor. Como que nós vamos mudar isso? Cara, eu Acompanhando o flagrante de forma comecei a diferente, estudar, comecei a criar formas de acompanhar o flagrante. Aí, graças a Deus, porque não existia ainda o inciso 21 do artigo 7º do Estatuto da Advocacia. Não existia. Ele foi acrescentado em 2016. Então, em 2016, quando acrescentaram o inciso 21, eu fui estudar e criar novas técnicas de atuação em delegacia baseado no inciso e 21. Até hoje eu vejo muitos advogados, eu que não acompanho mais, eu sempre delego aqui com a oportunidade que nem tem. né? Dificilmente eu vou. Do pessoal que quer ganhar uma graninha extra, que eu dou para eles a metade. Até hoje existe uma coisa que acontece que não há previsão legal para isso, mas que é o fato do condutor não deixar que o advogado converse com o preso enquanto ainda não tiver terminado o boletim de ocorrência e ter passado para a autoridade policial, né? Isso não tem previsão legal para isso, não. É o inciso 3 do mesmo estatuto lá do artigo 7º. Fala que o advogado pode sim entrevistar com o cliente, né? Aonde tiver. Onde tiver. E eles não aceitam. Tiver. E eles não aceitam. Por isso é que eu digo sempre, primeiro é o seguinte, não é carteirinha. Sabe quando te pedem a carteirinha, aquela OAB, eles chamam de carteirinha. Juiz tem carteira, policial tem carteira de polícia, promotor tem e advogado tem carteirinha. Porra nenhuma. Se me pedir a carteirinha, eu dou voadora. Tem carteirinha. Eu tenho carteira. E foi difícil de tirar. 5 anos, mas OAB, porque o resto não precisa de OAB, né? É isso aí. OAB, aí vem me pedir carteirinha, não. É a carteira e, de preferência, vá pra delegacia com a carteira vermelha. Porque lá atrás tem o estatuto. E no estatuto tem o inciso 3 que fala isso. Tem o inciso 21 que fala que você pode acompanhar oitivas dos condutores e, inclusive, quesitar. Ao final. Então eu vou com ela. Nós mudamos muita realidade disso aí. Então, nós com as lives. Criamos. Isso aí, em 2020. Lembro de gente debatendo isso e até hoje continua meio que muitos advogados iniciando e não tem coragem de fazer o que nós fizemos no passado. Né? Então as pessoas falam assim, mas você não teve dificuldade. Imagina isso naquela época, a dificuldade que a gente tinha pra fazer isso aí, criar coragem de fazer isso aí. E aí que veio o grande pulo do gato. Foi quando eu criei os mecanismos e ferramentas para escutar o não. Por quê? Se lá no inciso 21 está falando que eu posso acompanhar os condutores, que eu posso acompanhar a vítima, que eu posso acompanhar todos os atos do flagrante, tá lá escrito. Tá lá. E eu chegava na delegacia, caladinho. Eu não ia falar com o meu cliente. Eu não ia para falar com ninguém. Eu chegava lá no balcão e falava assim, olha, eu quero falar com a autoridade policial. Quando eu ia falar com a autoridade policial, eu falava assim, olha, eu quero acompanhar todos os atos do flagrante, inclusive os condutores. Quantos delegados bateram no peito e falavam, aqui na minha delegacia, o senhor só vai acompanhar o seu cliente. Assim. É o que eu mais gostava, porque eu criei a utilização da caneta espiã nos flagrantes. Relógio que filma, óculos que filma, caneta espiã, que eu chamava ela de delegada de prerrogativas, e a gente chegava nos flagrantes, quando o delegado falava, não, aqui você só vai acompanhar o seu cliente, filmado, papai, eu só falava com ele assim, tudo bem, doutor, eu só quero o seguinte, eu estou aqui com um requerimento, eu estou protocolando o requerimento aqui, eu preciso de passar para a família, porque eu falei para a família que eu ia acompanhar tudo. Mas o senhor não tá deixando, não tem problema. O senhor só fundamenta para mim aqui porque que eu não posso, para eu mostrar para a família. Também não vou fazer nada. Eu pegava aquela filmagem, no outro dia, não existia audiência de custódia igual hoje, né? Não tinha. Não tinha isso, não. Era uma petição de liberdade provisória e você esperava. Isso aí. Eu juntava aquele videozinho daquelas nulidades e quantos clientes eu botei em liberdade por causa das filmagens e das gravações de atuação em flagrante delito. E revolucionou, né? Hoje aí o famoso kit flagrante, muitos advogados passam aí como se fosse deles. Não! Isso aí eu criei essa porra. E não é falta de humildade, não. Porque eu hoje,
Hoje eu trouxe aqui, o Glauber trouxe o digital jurídico pro Brasil. Isso mesmo. Pro Brasil. Tá, você tá aí usando o Instagram, você tá aí vendo o podcast, não tá? Você que tá aí? Pois é, esse cara aqui lá em 2011, quando fazia isso... Era só foto, era o maluco, falava assim, o doido. Ah lá o doidinho. Doidinho. O que esse cara tá fazendo? Vê, esse cara pirou. Fabiano, pode falar a verdade? Os caras criavam grupo no WhatsApp pra salvar essas fotos minhas e ficar rindo a madrugada. Não. Era forma de deboche dos caras riam. Como é que... Eu não ligava pra isso, não. Como é que chama esses negócios do WhatsApp que eles fazem uma figurinha? A figurinha. Fizeram uma amiga tua. Foi. Fizeram uma amiga tua. Do cachorrinho do Alvará, eu vi. Fizeram. Por quê? A gente era chacota ali naquele tempo. Chacota. Ou seja, ser à frente do seu tempo é ser chacota. E outra coisa, né? E quando eu fiz isso, eu nem imaginava, nem sonhava, nem sabia o que era uma pandemia. E na pandemia, em 2020, né? Realmente, aí que as pessoas falaram assim, pô, se eu não entrar para esse mundo digital, inclusive não só os advogados, mas até os tribunais com audiência por videoconferência, sustentação oral por videoconferência, tentou até o plenário do júri por videoconferência e não deu certo. Imagina se eu tivesse previsto isso anos atrás, mas sem maldade eu consegui ter uma visão de o quê? O que iria ocorrer 20 anos após quando eu comecei com isso em 2012, né? Glauber, é o seguinte, na vida é o seguinte, você que tá aí, ó, vem cá. Na vida só tem duas posições. Ou você é dominus, beleza? Ou você é servus. Você escolhe, você quer ser servus ou você quer ser dominus? Sentadinho aí na sua cadeira, no ar-condicionado, na sua casa, esperando a vida acontecer, a oportunidade passar na sua porta, você vai ser servos pro resto da vida. E é assim, você vai criar, você vai apresentar ao mundo alguma ideia e vão te chamar de louco. Vão te chamar de doidinho, né, Glauber? Doidinho. Mas, meu amigo, é isso aí. Hoje, nós estamos vivendo a melhor fase da nossa vida. Eu acredito que ainda o Glauber é muito mais jovem do que eu já tô aí nos 40, mas já vivendo uma fase, vivendo da advocacia e mais, vivendo bem da advocacia, vivendo com conforto e proporcionando a nossas famílias o conforto e dando oportunidade do nosso trabalho. Porque antigamente os advogados não faziam isso e nós começamos também, que foi o quê? Em saber delegar a função, abrir espaço para os jovens advogados. Fomos também, pelo menos aqui em Belo Horizonte, na advocacia criminal, tanto o meu escritório quanto o escritório do Fabiano, né? Até mesmo a história do Lúcio, do Zanoni também, ao quê? A dar oportunidade para o jovem realmente atuar na advocacia criminal, desde o fechamento de contrato até uma audiência de instrução, até um plenário do júri. Porque antigamente, nada contra, mas quando tinha oportunidade para um estagiário ou para um jovem advogado, o máximo era fazer uma carga no processo e talvez uma petição, não é isso? E aqui não. Aqui, quando alguém chega para trabalhar comigo aqui, ele vai aprender a atender, vai aprender a fechar contrato, ele vai aprender a fazer a petição, ele vai aprender a fazer a audiência, a sustentação oral. Eu, principalmente com as mulheres, igual o Fabiano também dá muita oportunidade, até mandar um abraço para a Brenda, que eu conheço, a Mirena que já esteve lá com ele, dentre outras, a gente realmente transforma aquela pessoa que tem talento no monstro da advocacia criminal. Quantos saíram do meu escritório hoje? E eu fico feliz de ver a pessoa se dando bem. Aí voando na advocacia. Né? Voando na advocacia. Cara, e Glauber, eu falo por mim. Eu não tenho concorrente. Eu não tenho concorrente. Você tem o seu jeito de atuar e seus clientes e pronto, acabou. Não tenho problema em passar conteúdos, eu não tenho problema em ensinar como trabalha, eu não tenho problema com nada, sabe por quê? Eu não tenho concorrentes. Porque eu sei o que eu faço. E eu quando eu entro dentro de uma sala de aula, igual eu já falei no começo, mais de 15 mil alunos em todo o Brasil, esses dos digitais, fora os cursos presenciais e palestras. Eu sempre entro dentro de uma sala e faço uma única pergunta. Uma só. É a primeira pergunta da palestra. Você que tá aí, ó, você. O que você faz que mais ninguém faz no mundo jurídico? Quando você responder essa pergunta, você vai entender o que é ser foda, tá? Então, o que eu faço, mais ninguém faz. O que o Glauber faz, cada um tem essa qualidade. Ninguém faz. Nós criamos os nossos métodos, nós não copiamos ninguém.
Apesar que coisas boas são para Vale a pena copiar, são pra ser claro, copiadas, mas você tem que ter o Adquire seu sua método. personalidade. Não quer dizer que o jeito que o Fabiano é, a postura que ele tem, a forma que ele trabalha, inclusive, de expandir para outros estados, igual ele gosta, e eu já gosto de ficar mais aqui em BH, na região metropolitana. Por quê? Porque eu acostumei com isso. Já o Fabiano, ele tem essa qualidade, igual hoje ele me ligou e falou assim, eu tenho que viajar para o Rio. Aí eu falei, vai viajar em qual carro? Na caminhonete. Eu falei, Fabiano, outro dia eu vi você bater volante de 18 horas. Ou seja, ele tem essa qualidade. Agora imagina eu, que não consigo estar dirigindo dentro de Belo Horizonte, pegar o volante e viajar 18 horas. E querer te copiar. Entendeu? Então a gente admira. Pode ser que algum dia venha a querer expandir, a querer fazer, né, coisas que você faz, mas eu tenho o meu jeito de trabalhar e gosto desse jeito de trabalhar. Então, eu tenho o meu jeito, você tem o seu, o Zanon tem o dele, o Lúcio tem o dele. Cada um com a sua personalidade própria, sem querer prejudicar o outro. Eu digo o seguinte, a fórmula do sucesso, eu e o Glauber não temos para te dar. Não tem. Não temos. Mas a fórmula do insucesso eu tenho. A do insucesso eu tenho. Acorde tarde, alimente mal, não faça atividade física, e faça o que todo mundo faz. Essa é a fórmula do insucesso. A do sucesso eu não tenho pra te dar, não. Fabiano, mantendo a tradição aqui, quando você percebeu que você virou a chave na advocacia criminal? Glauber, cara, eu tive duas fases, né? Eu acho que você passou pela mesma fase, que é a fase offline, né? Ou seja, a gente já tinha uma experiência, a gente já sabia atuar. Eu e você, eu acredito que nos últimos 10 anos aqui em Minas Gerais, nós somos os advogados que mais atuam na lei de drogas. Sim. A gente já atuava, já era o nome mais lembrado entre ali esse meio, né, esse nicho. Mas em 2020, quando veio a pandemia, que eu comecei a fazer lives passando conteúdos, e as lives batiam 2.000 pessoas ao vivo. Inclusive com o João Ricardo. 3.000 pessoas. O João é um irmão, é um querido. Eu amo o João Ricardo. Uma humildade. Inclusive, foi eu que lá atrás falei, João, larga o serviço público e vem pra advocacia. Melhor, Se né? você não der certo, eu te levo pro meu escritório e pago o que você ganha lá no seu serviço público. O João é um fenômeno digital e um fenômeno da advocacia. Mas quando começamos a fazer a live, começou 2.000 pessoas interessar em conteúdos jurídicos. E conteúdos o quê? Práticos. Que até então só existia conteúdo teórico. Né? O mundo dogmático. O mundo da doutrina. E eu comecei a trazer atuação lá na delegacia. Pô, na delegacia atua é assim que funciona. E comecei a trazer as teses, né? Essa inteligência emocional de atuação dentro da delegacia. E 2.000 pessoas vendo, 3.000 pessoas. Fiz uma live com o Zanoni uma vez, 19.000 pessoas vendo a live. Ali virou a chave, eu falei, cara, o Brasil tá precisando de conteúdo. No mundo E virtual. ali eu comecei a perceber que para que eu vou ter um escritório físico com uma captação física se o mundo hoje se em o dia mundo é digital? Ali a chave virou. Em 2020, ou seja, tem 3 anos que meu escritório hoje, 70% de tudo que vem no meu escritório vem por meio digital. Ou seja, superou e muito o físico, né? E, pô, me encontraram em Portugal. Um dos maiores casos da minha carreira. Fui homenageado no programa da Fátima Bernardes. Fui homenageado Batista, pela... né? Você cantou. Pois é. Fui homenageado aqui pelo jornal O Tempo, né? Pela Rede Super, como advogado destaque de 2019. Fui homenageado agora em 2022 como destaque pela Câmara Municipal de Belo Horizonte. E tudo de onde? Do digital. Reconhecimento virtual, então foi uma virada de chave. E eu não posso reclamar, você também sabe que você nunca pôde reclamar. Justamente, Você era mecânico de moto. De moto, mas era bom também. Só que você tem Porsche, meu amigo, já tem uns 6, 7 anos. Isso mesmo. Então você nunca pôde reclamar. Não reclamo não, graças a Deus. A nossa vida era boa. Mas melhorou ela demais. Triplicou na melhora. Isso aí. Né? Pô, hoje eu moro numa casa de 10.000 metros quadrados. Eu posso escolher... Hoje eu gasto a minha energia querendo saber qual carro que eu vou sair para trabalhar de manhã, né? Inclusive, vamos fazer uma viagem agora. De moto, e eu, né? João Ricardo, que citado aqui agora, Zanoni. o Glauber Zanoni. Vamos de BH a Buenos Aires, passando por Montevidéu,
fazer essa excursão, nós 4, nós vamos brindar a vida ali, né? Isso aí. Nós vamos curtir a advocacia, curtir ali o que ela proporcionou pra gente, né, Glauber? E foi muito show, né? Merecido, né? Vamos. Mas ali foi, Glauber, a virada de chave 2020. Bom ouvir isso. Foi que eu falei assim, pô, velho, olha só, dinheiro na mesa e a gente tava perdendo. Cliente, reconhecimento, autoridade, tudo isso, né? E foi você. Você foi o primeiro disso. Você sabe. Pode vir advogado do Brasil inteiro, pode vir aí. Esses caras que estão aí hoje, que tem curso em Nova York, curso em Miami, curso no Japão. Meu amigo, Eu fui o primeirinho ali, na humildade. ali no digital... Zanoni fala a mesma coisa. Não tem não, meu amigo, não tem não. Ali, isso não é falta de humildade, não. Isso é reconhecimento. Tá certo. E ponto final. Obrigado. Fico feliz, né? Mantendo aí a tradição do nosso Podpaiva, então, eu queria que você finalizasse com a chave de ouro, né? Esse episódio aqui maravilhoso que foi. Agradeço imensamente, mais uma vez. Manda um abraço a todo mundo do seu escritório, da sua família, seu filho. E queria que você finalizasse aí do seu jeito, indicando o que você tem de melhor, se as pessoas querem mandar um direct, se as pessoas querem fazer um curso, se as pessoas querem ir até seu escritório presencialmente. A palavra está com você para finalizar aí com a chave de ouro. Bom, primeiro, Glauber, agradecer esse convite. Eu e o Glauber, quando a gente encontra, é sempre uma resenha. Resenha né? boa. Resenha, porque são anos, né? Não são dias. E eu fico aqui a perceber como temos que tomar cuidado com as pessoas que nos circundam. Primeiro ponto. É muito clichê, né? Aquela história, ande com águias, não ande com pardais, nada disso. Eu acho que nós temos que se preocupar, não é nem com quem a gente anda, é com quem está perto da gente ali. Porque, por muitas vezes, muitas pessoas tentaram jogar eu contra o Glauber, o Glauber contra mim. Coisa que não existia. Muitas vezes eu e o Glauber deixamos de nos falar por causa de pilha de pessoas invejosas. Porque como que acontece a vida? Se não pode com eles, ou junte-se a eles, ou separe-os. E por muitas vezes, hoje eu e o Glauber, cara, nós amadurecemos. Hoje nós nos reconhecemos como advogados que realmente fazem diferença para o mercado, fazem a diferença no mundo digital. No mundo jurídico. E que traz jovens para a advocacia e que estamos aí preparando advogados e futuros advogados para muitos anos para frente. Então, nós temos que tomar cuidado com quem está ali do nosso lado. A gente tem que estudar muito bem. Aquele ditado chinês de que o silêncio vale ouro, né? A palavra vale prata. Escutar mais, pensar mais. O Sócrates já dizia que quando penso, logo existo. Então, temos que pensar, temos que refletir. Mas, deixar um recado. Se prepare. Se prepare. Capacite. Traga até você uma cognição processual, penal, mas principalmente estratégico. E isso você não vai aprender você sozinho. Então hoje, Glauber, nós temos a pós-graduação Lei de Drogas, nós temos a pós-graduação Habeas Corpus. Se tiver interesse, vai lá no meu direct, quem não me segue ainda, Professor Fabiano Lopes, começa a me seguir lá, só digitar lá, Fabiano, Habeas Corpus, nós vamos lá entrar em contato com você. Ou então assim, eu quero, você vai estar lá, a primeira pós-graduação Lei de Drogas do Brasil, primeira e única pós-graduação Lei de Drogas, são 360 horas de conteúdo, e olha, dogmática, parte teórica, mas principalmente a parte prática da Lei de Drogas, como atuar, como criar suas teses defensivas e principalmente entender o que é droga, o princípio ativo, né? Nós temos lá a cannabis sativa de Linneu, temos um princípio ativo que é o THC, ou seja, o tetrahidrocannabinol. Nós temos na cocaína, no êxtase e todas as drogas um prazo de vencimento. Então você precisa de entender de drogas para atuar na lei de drogas, para saber o que é a materialidade e como se propõe essa materialidade dentro do tempo que você vai atuar dentro desse processo. E isso você vai aprender a dogmática e principalmente a prática defensiva. Então, se você quer se preparar, é só ir lá no meu Instagram, digite quero. E Glauber, mais uma vez, despedir. Tamo junto. Brigadão, bom demais, tá? top Vamos demais. ver se a gente marca depois o 2, o 3. Bom, eu fiz espaço aqui, é um espaço democrático, realmente para trazer aqui as pessoas que fizeram parte da minha vida
que tiveram dificuldade na vida, que viraram a chave e que hoje em dia se tornou referência na profissão. E você tem meu carinho, admiração e respeito por isso. Beleza? Isso aí. Então, show de bola! Obrigado, gente. Nosso Pode Pai vai encerrando por aqui, tá? Eu tenho um jantar agora, inclusive, continuando aí nessa vida de criminalista, com o pessoal da Anacrim, vou encontrar com o Lúcio agora. Então, até terça-feira que vem, aí vai ser no mesmo horário de sempre, às 20 horas, beleza? Então, boa noite, terça-feira. Fiquem todos com Deus aí. Valeu, até terça que vem.